A paz do Senhor Jesus para todos que vão assistir esse vídeo nessa plataforma. Aqui quem vos fala é a missionária Alessandra, que reside, nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para deixar registrado uma visão que Deus me deu no dia 19 de julho de 2026. E hoje, dia 23 de julho de 2026, o Senhor confirmou no sonho para mim. Porque Deus fala e confirma. Falaria eu, o Senhor, e não confirmaria? Então, tudo que Deus fala, Ele tem que confirmar. E eu venho aqui pedir à Igreja do Senhor, todos os povos, todas as religiões, que se unam em oração. Porque a situação do Rio de Janeiro pode ser devastadora. O Senhor me deu uma visão, necessariamente no dia 19 de julho de 2026. Essa profecia pode acontecer ou não acontecer, ou pode acontecer no futuro distante ou agora próximo, nós não sabemos. Deus mostra, às vezes para dar livramento, mas às vezes até para permitir para que a figueira seja balançada, para despertar os dormentes da fé, para haver um avivamento no Brasil e no mundo. O Senhor, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos de dores de parto, e o Senhor me deu numa visão no dia 19 de julho de 2026, onde as ondas do mar do Rio de Janeiro ficavam assim, um mar revolto. Essas ondas, elas ultrapassavam tudo, elas vinham arrastando tudo, devastando tudo, destruindo prédios, destruindo tudo. E eu vi essas ondas inundando as casas, inundando tudo. Elas vinham para destruir. Elas perdiam o limite das águas, porque o nosso Deus, Ele é Deus que também traz o limite das águas. Nós podemos observar no mar, ainda mais o Rio de Janeiro, que tem muitas praias, que o Senhor dá limite para ir até a areia, não ultrapassa a areia. Mas só que nessa visão que o Senhor me deu, ultrapassava as areias e devastava tudo. Gente, o profeta é como Deus, quando Deus mostra alguma coisa, ou é para trazer livramento, ou é para permitir situação, para que haja um avivamento para esse tempo. Sabe, o profeta também, ele vem para denunciar o pecado e também para decretar aquilo que o Senhor informa, para dar um alerta, um aviso. Então eu estou aqui como a menor da casa para trazer essa visão para vocês. E havia tremores de terra na cidade do Rio de Janeiro. Havia uma forte tempestade, algo assustador. Eu não estou falando isso para colocar medo, eu estou falando isso para a gente, que nós possamos nos unir em oração, em unidade, unir todas as crenças, sabe? Em um só propósito, em um só Deus, que é Criador dos céus e da terra. Que nós possamos orar pelo que está por vir, não só no Rio de Janeiro, mas nos estados do Brasil, que não vai ser só o Rio de Janeiro, e o que está acontecendo no mundo. É um alerta, é um aviso, e o Senhor fala na sua palavra. Falaria eu, o Senhor, e não confirmaria? Então tudo que o Senhor fala, Ele confirma. E o Senhor me deu essa visão no dia 19 de julho de 2026, e no dia 23, hoje, dia 23 de julho de 2026, Ele confirmou em um sonho para mim, em um sonho. E nesse sonho que eu tive hoje, pela misericórdia do Senhor, pela madrugada do dia 23 de julho de 2026, eu olhava assim para fora da minha residência, porque eu resido no Rio de Janeiro, eu sou moradora daqui. É muito difícil estar falando isso, não só para o Rio de Janeiro, mas para qualquer outra cidade, qualquer outro lugar, porque nós falamos de vidas que podem ser destruídas, mortes que podem acontecer. Porque se vai devastar, se vai cair terra, se vai ter tremor de terra, se vai ter fúria das ondas do mar, vai ter morte. Então é necessário um clamor, que é mais de oração. É algo que venha poder despertar no coração de Deus a misericórdia, e que isso seja somente um alerta, um aviso e um livramento para nossas vidas. E ali eu via, hoje no sonho, hoje o Senhor me mostrou, eu olhando assim, de dentro da minha casa, eu olhava as casas assim, para fora, os prédios, tudo se desmoronando. Tinha deslizamento de terra, tinha um desmoronamento de casas. As casas estavam sendo jogadas por terra. E eu fiquei muito assustada. E era um vento, não era um vendaval que vai destelhar somente casas, não. Telhados, não. Era mais do que um vendaval, mais que um vento impetuoso e um vento forte.
Era algo assim, as ondas vinham para destruir, tinha aquela a chuva, tinha aquele vento, gente, e tremor de terra, tinha deslizamento de terra, tinha desmoronamento de casas, de apartamentos, era uma coisa assim terrível. E eu falava assim, até mesmo para a vizinha, né, que mora embaixo, eu falava: fulana, que situação, meu Deus, vamos orar. Olha aí, Deus despertando pra gente orar, gente. E eu vi aquelas casas caindo, sendo destruídas, casas de 3 andares, prédios, e vinham tudo por terras, sabe? As ondas inundavam com força os prédios, as casas, as ruas, e tinha vento também no meio, tinha força das águas, tinha também chuva. Era uma coisa para assustar, sabe? A cidade do Rio de Janeiro. Oremos pelo Rio de Janeiro. Quero deixar registrado aqui. Oremos por todos os estados do Brasil e do mundo, por vidas, para que Deus venha dar o livramento. Não sei se Deus quer despertar, trazer assim um grande livramento, um grande despertar, um avivamento para essa nação. Mas eu sei que o Senhor quer avisar algo. E eu fiquei assim, muito assim, assustada no sonho. Eu clamava junto com a vizinha e eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? Parecia o fim do mundo, parecia que estava... Claro que o mundo não vai acabar em águas dessa vez, o Senhor Jesus deixou bem claro, mas o Senhor Jesus está despertando, Jesus está às portas, Jesus breve vem buscar a sua igreja, né? E nós, assim, iremos presenciar, né, muitas situações de dores de parto, muitas situações que vai assim assustar e vai trazer despertar e vai trazer também, sabe, um conserto para nossas vidas. Então o Senhor hoje está falando comigo, com você. Você que dorme, você que está afastado da presença, você que precisa de um conserto, você que está aí, sabe, desanimado, se sentindo fracassado. Gente, é hora da gente se levantar em oração. A oração é a chave de tudo. A oração é o suporte para tudo. É o que sustenta a igreja do Senhor de pé. É o que te sustenta na fé. É o que te sustenta em saúde, em alegria, em perseverança, em transformação, em libertação. A oração é a chave de tudo, é orar e ter ação. Nós temos que orar e estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Então, igreja, clama por essa cidade do Rio de Janeiro, a qual eu faço parte. Clame pelos estados do Brasil e também por todo o universo. O tempo que está vindo, gente, é assustador. Tremores de terra no Rio de Janeiro que eu vi, Arabaxá, Arabaxó e Mantos, Nepequecá, Suriandaré, Canta, Labaxubalás, Mantos, Xaramanaia. O Senhor me mostrava tremores de terra, tudo caindo por terra, as casas, os prédios se desmoronando, meu Deus. E era um desastre total. Ia devastando tudo que estava na frente. As ondas do mar não estavam mais sobre o limite do Senhor. Gente, nós observamos que o mar tem o seu limite. Ele não ultrapassa, porque Deus, até nisso, é Deus. E Ele deixa que as ondas vão até um certo limite. Ele deixa que a situação que você está passando adversa vai até um certo limite. Quando chega no limite, Ele dá livramento. Oh, Nepequecaia, Suriandará. E que o Senhor venha trazer livramento para essa cidade, para esse mundo, gente. Para que o Senhor venha livrar as nossas vidas, as vidas dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos familiares, da igreja do Senhor, do povo, da nação brasileira em si. Independente de crença, credo, religião, nós estamos aqui para clamar pelo mesmo Deus, um Deus criador dos céus e da terra. E o livramento vem para os justos e para os injustos. Também como a chuva e o sol, gente. E que nós possamos estar atentos a essa situação. Então eu estou deixando esse vídeo aqui registrado. Para que nós possamos ter um despertar do Senhor. E que se isso vier a acontecer, nós possamos estar ligados no Senhor. E alcançar o livramento dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Porque... alguns anos atrás o Senhor também me mostrava sobre a ponte Rio-Niterói. Eu vi aquela ponte Rio-Niterói se desmoronando, sendo destruída. Que o Senhor venha ter piedade de nós. Que o Senhor venha dar livramento a todos e a todos os lugares.
Em nome de Jesus. Igreja, eu deixo registrado esse vídeo. Nesse ano de 2026, na data de 19 de julho de 2026 e 23 de julho, que é hoje, de 2026, ao qual o Senhor confirmou a visão que eu tive no dia 19. O Senhor confirmou. E se Ele quer confirmar, Ele quer despertar. Para que a gente saia, sabe? A gente saia do anonimato, a gente saia também de estarmos ali dispersos. Que possamos sair, gente. Sair de estar ali confortável, na situação confortável. Nós possamos orar, nos levantar em oração, em jejum e clamar por essa cidade especificamente falando. Rio de Janeiro precisa de oração. Eu não sei o que está por vir, mas eu sei que está para acontecer coisas aí que é para assustar mesmo, que é para despertar mesmo, sabe? Porque muitas das vezes nós estamos assim confortáveis, conformados com tudo, se conformando com esse mundo. Nós estamos ali aceitando tudo, sabe? E vivendo uma vida assim de uma hora, outra hora não jejua mais, não lê mais a palavra, não confronta mais o mal. Gente, nós precisamos denunciar o pecado e precisamos também alertar a igreja do Senhor, o povo na terra, seja eles ímpios ou não, os justos, os injustos, os praticantes da palavra de Deus ou não, mas que nós possamos sair do sono da indolência, que nós possamos sair, sabe, de estarmos ali deliberadamente distraídos, enquanto tudo à nossa volta pode acontecer de uma hora para outra. Hoje o tempo pode estar bom, mas amanhã pode vir o inverno, pode vir a chuva, pode vir um vento que é mais do que impetuoso, mais do que forte, mais do que um vendaval que vai destelhar as casas. Ou seja, vai vir algo que vai trazer tremores de terra e vai abalar as estruturas das casas, dos prédios e jogar por terra isso. Destruição total de vidas, de casas, de famílias, da cidade. De uma cidade que é reconhecida como cidade maravilhosa, através mesmo com a violência, mas é uma cidade bonita. Gente, aí a violência, a criminalidade só aumenta. E que nós possamos nos despertar no dia de hoje. Que você como serva, você como temente a Deus e que tem fé em Deus, que você possa fazer sua oração, conversar com Deus da sua forma e pedir ao Senhor que venha ter misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Que esse tempo nublado, esse tempo de inverno venha passar e a primavera venha chegar. Que esse tempo aí, se chegar para nós, que nós possamos estar debaixo, sabe, das nuvens do Senhor, debaixo das mãos potentes do Senhor, das muralhas de fogo, do exército de anjos, né? E que o Senhor venha trazer livramento. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele venha assim, né? Eu não vou permitir isso, eu vou dar livramento. Ou se Ele permitir, que Ele seja com a gente, como Ele sempre foi. E nos prometeu a estar com a gente até a consumação do século. Jesus, quando foi para o Pai, Ele nos prometeu isso. A não nos deixar só até a consumação dos séculos. E que nós possamos sair, sabe? De estarmos assim, descansados, não querem saber de nada, e tanto faz como tanto fez. O amor, a iniquidade tem se aumentado, o amor de muitos tem se esfriado, infelizmente, mas tem que se cumprir, porque é a palavra. Jesus está às portas. E o arrebatamento pode chegar para mim e para você hoje. Como está a nossa casa? Está firmada na rocha ou na areia? Como está edificado o seu altar, o seu templo, o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo no Senhor? Como está a sua vida com Deus? Não é dentro de igreja, é fora dela. É onde você vai, aonde você fica. Qual é a sua essência? O que tem sido a sua prioridade? O que tem sido a sua preocupação? O que você tem colocado na frente de Deus? E o Senhor está despertando a gente em oração. Que nós possamos orar por todos e por tudo. Em nome de Jesus. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de oração. E convocando um povo. Não só o povo evangélico, mas o povo, sabe? Que crê em Deus, que pode orar. E Deus pode transformar essa assolação em livramento. Nepequecai Assuriandaraia. Que possamos nos levantar para os dias atuais. Porque os dias são maus.
E Jesus pode chegar para você hoje. Nós estamos aqui, eu estou aqui gravando essa live, eu não sei daqui a pouco. O Senhor pode me chamar daqui a pouco. E eu quero estar com Ele, no seio de Abraão, e esperar o arrebatamento. Gente, então possamos estar ligados. Saia da zona de conforto, em nome de Jesus. Saia e venha orar mais, ao invés de criticar, de julgar. Porque à medida que você julga, você será julgado. É na mesma medida que você faz, você vai ser medido. Então, ao invés de você criticar, você ora mais, jejue mais, leia mais a palavra, fale mais com Deus, sabe? Eu tenho reservado, falando com o Senhor, as orações assim, meia-noite, que são os horários dos portais celestiais, né? 3 da madrugada, meio-dia, 15 horas da tarde, que foi onde o véu se rompeu, né? Aonde Jesus suspirou, deu o último fôlego, aonde a morte venceria, e ele venceu a morte. Está à destra do Pai e vai voltar para buscar sua igreja. E é desse jeito que nós estamos falando. Que nós possamos nos despertar. E a hora é agora. Você que não busca mais, a igreja tem que estar em unidade, gente. O corpo, se tirar um membro, vai fazer falta. Então tem que ser o membro junto do corpo. Tudo junto ali, tudo ligado, né? E nós temos que congregar, nós temos que estar ali com os irmãos em oração. Então que nós possamos ser a unidade, uma igreja em unidade, como o apóstolo Paulo advertiu. Uma igreja em unidade, em oração, diante da perseguição, diante do desastre que podem vir, diante da situação não favorável para mim e para você. É a oração que vai ser o suporte para a sua vida, mulher. Suporte para a sua vida, homem. Você que precisa de uma cura. Você que precisa de uma restauração do seu casamento, uma restauração do teu sentimental, uma renovação de aliança com o Senhor. Você que precisa de uma libertação. Você que precisa que alguém seja alcançado na sua casa, na sua família, no meio dos teus. Que o Senhor venha ocultar os seus no dia de hoje, todos os dias desse mês e desse ano e de todos os anos que vamos estar nessa terra. Que o Senhor venha ocultar cada vida. Que o Senhor venha chamar pelo nome. Que o Senhor venha dar oportunidade, porque o Senhor é Deus de oportunidades. E o Senhor está nos dando a oportunidade desse aviso. E Ele está dando a oportunidade de eu vir aqui como a menor da casa, não sou nada, e avisar ao povo que ora, seja ele justo ou injusto. Porque muitas das vezes a pessoa injusta em suas práticas, né? Está tendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de iniquidade. Mas ela fala com Deus. Ela pede o Senhor por força. Ela clama o Senhor por misericórdia e por oportunidade. Que o Senhor venha te alcançar nesse dia chamado hoje. Te alcançar com o que você está pedindo para Ele. E que a igreja do Senhor no Brasil, eu tenho certeza disso. Eu tenho outros vídeos aqui anteriores, você dá uma olhada. Deus falando o que vai acontecer para os próximos dias, principalmente nas eleições. Eu não estou falando de política, eu estou falando da vontade de Deus. Deus é Deus que estabelece reino e tira reinos. Então que seja feita a vontade dele. Tem vídeo aqui gravado nessa plataforma que você vai poder assistir falando sobre tal situação. Então que o Senhor venha despertar a gente para um novo tempo, para um avivamento. Eu creio que isso que a cidade do Rio de Janeiro, alguns estados do Brasil, gente, vai ter alguns estados aí, não é só Rio de Janeiro não. Eu acredito que mais 5 estados vão ser assolados. Mas eu creio que o Senhor vai permitir uma situação não tão assustadora como eu estou falando. Eu creio que o Senhor vai cortar isso. Porque Ele mostrou, porque Ele está querendo que ore. Ele está querendo ver ação. Ele está querendo ver reação minha e sua. Um avivamento. Ei, é tempo de você acordar desse sono. É tempo de você se desapegar das coisas da terra. E se apegar mais ao Senhor. E não ficar questionando o porquê das coisas. Sabe, muitas das vezes a gente questiona. Jó, ele perdeu 10 filhos num dia só. Ele perdeu os seus servos, perdeu sua riqueza. O inimigo quis testar a vida de Jó. A fidelidade de Jó. Mas Jó foi aprovado pelo Senhor. A esposa dele falou, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Ele falou assim, falaste como a louca. Gente, em Jó, capítulo 1, versículo 21, vai falar. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
E Deus permitiu que o inimigo tomasse tudo de Jó, não tocasse na vida dele nem na alma dele. Né? Tocou na saúde, Jó perdeu a saúde, perdeu os 10 filhos, perdeu os servos, a riqueza, não perdeu a esposa. A esposa, mesmo murmurando, ela estava ali. E com essa mesma esposa, Deus deu tudo em dobro, deu os 10 filhos, tudo novamente, né? Nasceram 10 filhos da mulher de Jó, deu tudo em dobro. Deus virou o cativeiro de Jó, Jó 42. E o Senhor quer virar o nosso cativeiro. Então, não adianta perguntar o porquê. Jó questionou, mas ele não murmurou. Nós temos o direito de questionarmos sim. Senhor, por que disso? Para que isso? Não por quê. Para que disso? Mas é o Senhor que sabe. Ele sabe. Ele sabe qual vai ser a sua atitude. Ele sabe quem vai aguentar, quem vai suportar e quem não vai. E se você hoje está chegando no seu limite, você hoje chegou no seu limite, você está assim, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor vem para te despertar, igreja. O Senhor vem dizer para você que Ele é contigo. Se levanta. Ele quer atitude. Ele falou assim, tirar a pedra para ressuscitar o seu amigo, Jesus de Nazaré. Ressuscitar Lázaro. Ele falou assim, tirai a pedra, arabaxou e mantos. Tem que tirar o que está atrapalhando de você viver o novo, a ressurreição do Senhor sobre a tua vida, o que está morto, para reviver. Em nome de Jesus, que o decreto de morte se transforme em decreto de vida para mim e para você, diante dessa situação que Deus me deu, essa visão. Que o decreto de enfermidade se transforme em decreto de saúde, o decreto de portas fechadas se transforme em decreto de portas abertas, céus abertos para a nossa vida, de livramento, de escape, de providências e de despertar do Senhor. Porque Deus, Ele não está preocupado como nós vamos. Gente, os apóstolos tiveram mortes trágicas. Gente, Jesus também morreu pendurado numa cruz com as mãos e os pés pregados. Ficou 6 horas numa cruz pendurado por amor a mim e você. Da 3ª hora, 9 horas da manhã, até 9ª hora, 15 horas da tarde. Onde o véu se rasgou de cima para baixo, o socorro vem do alto. E Jesus ficou 6 horas numa cruz, não foi à toa. Porque Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Ele venceu a morte, Ele pode vencer os seus desafios. Quais têm sido os seus maiores desafios? Quais têm sido os seus lamentos? Quais têm sido aquilo que você está assustado, que você não aguenta mais, que você está pedindo a morte? Ou também está pensando, está em pensamento de morte, o Senhor está repreendendo o espírito do suicídio na sua vida, na vida dos teus. Talvez você tenha pensado só em morrer, só em tirar a vida, e Deus está despertando. Ei! Traga pensamentos de vida, não de morte. Traga a esperança, em nome de Jesus. Que através desse vídeo que eu gravei aqui, você venha se despertar. Você venha se ajoelhar, fechar a porta do seu quarto, que o Senhor, que se tiver oculto, Ele te recompensará. É fechar a porta e falar com Deus. Uma oração sincera, um coração quebrantado, um coração que se rasga diante do Senhor. E Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai trazer livramento, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o mundo, o universo. E Ele vai trazer também escape para os nossos, vai nos levantar. Deus quer que a gente tire a pedra. Qual tem sido a pedra posta que está impedindo de você avançar em alguma situação da sua vida? Está impedindo de você se levantar. Tirar a pedra. E quando tirar a pedra, Deus ressuscitou a Lázaro. E quando você tira a pedra, o que impede, o que você está pegado, o que está impedindo de você viver um novo ciclo, um novo tempo, o Senhor vem. Porque muitas das vezes Ele rejeitou Saul para você e você insiste. Qual tem sido o Saul que Jesus já rejeitou para você e você insiste em deixar na sua vida? Talvez seja essa pedra que você precisa tirar. O que tem impedido de você se chegar mais a Deus? De você se render aos pés dEle? Você não ora mais, você não suplica mais, você não fala mais com Deus, você está sem forças, e é Ele que pode te dar força, e a oração é o suporte para tudo. Então, em nome de Jesus, que haja um despertar na minha e na sua vida, porque o que eu falo aqui está cortando para aí também. Eu não sou santa, eu não sou a super heroína, não. Eu necessito dos cuidados de Deus e da misericórdia dEle, como você. Eu sou a mais pobre, miserável pecadora. Mas eu estou aqui para liberar essa palavra para a tua vida e para a minha vida.
que haja um despertar, que possamos sair da zona de conforto. Tá tudo confortável. Às vezes tá indo tudo bem e você não tá nem aí. Aí quando começam as coisas piorarem, você fica assim, querendo a morte. Ao invés da morte, peça a vida. E Deus pode entrar na tua saúde. Deus pode restaurar toda a sua história. Deus tem todo o poder. Ele ressuscitou mortos. Ele curou a todos. Jesus, onde ele passava. A multidão que vinha para atrapalhar. A multidão que só vinha para espionar. Tinha que ver os milagres que ele fazia. Ele curava. E ele está aqui para te curar. Ele levantava, ele ressuscitava, ele está aqui para fazer o mesmo. Porque ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E que nós não possamos ser pegos de surpresa para o arrebatamento. Em nome de Jesus, fala isso para mim também. Não possamos ser pegos de surpresa pelo que há de vir e virá. Mas que o Senhor venha nos dar estratégia e possamos estar com a casa firmada na rocha, onde vem o vento e não vai desmoronar a sua casa. Porque se tiver na areia, ela vai cair. E que Deus venha ter piedade de nós. Amém? Fique com essas palavras em nome de Jesus. Amém.